Boa tarde, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma live promovida pelo FEME Laboratório da Mulher. Hoje trouxemos um tema muito importante, que é o primeiro emprego. Muitos jovens nos buscam, em busca do primeiro emprego, ou buscando oportunidades dentro do FEME. Então a gente trouxe duas pessoas muito especiais para baterem um papo aqui conosco, a fim de sanar todas essas dúvidas. A gente trouxe a Cíntia de Cássia Santana. Ela é formada em psicologia, pós-graduada em gestão empresarial pela Metodista e em gestão de pessoas pela FGV. Possui a formação de coach e atua em RH há 20 anos. Atualmente, ela é gerente de RH do FEME Laboratório da Mulher. Trouxemos também a Isabela Nunes. Ela é formada em administração, com ênfase em gestão de pessoas. Há 9 anos atua em RH e é analista de gestão de carreiras do FEME. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Legal. Lembrando que hoje, assim como todas as outras lives, você pode mandar suas dúvidas, que é o final do nosso bate-papo. Fazemos questão de responder todas elas. Então, meninas, para a gente começar, eu vou já ler a primeira pergunta. Como está o mercado de trabalho para o jovem no Brasil? Vamos lá, Nath. Esse é um assunto que, para nós do FEME, é super importante, porque a gente valoriza muito a contratação do jovem. Quando a gente olha os indicadores de desempenho, dados do IBGE, a gente observa que a taxa de desemprego no Brasil ela é de 12%. Quando a gente foca somente nos jovens, essa taxa já aumenta para 28%. Ou seja, a cada 100 jovens, 28 estão buscando o primeiro emprego, buscando essa oportunidade. Então, é muito mais competitivo para essa faixa etária, 16 a 24 anos. Entendi. E qual é o diferencial, então, que os recrutadores buscam em todos esses jovens, já que é um meio tão competitivo? Então, o jovem, como ele não tem uma experiência para apresentar no currículo, quando o recrutador liga, a forma como o jovem responde essa ligação, se ele responde meio caído, tá, vou, então já não passa uma imagem muito legal. Ele pode juntar a experiência acadêmica. Então hoje na internet tem vários cursos gratuitos, então quando ele coloca, a gente entende que ele está se movimentando para isso, e isso é um diferencial. Então eventos sociais demonstra que ele se preocupa com a comunidade, então o recrutador busca isso no jovem. Entendi. E como deve ser, então, o currículo de quem está buscando o primeiro emprego? Você disse que ele deve fazer cursos alternativos, mas como ele deve colocar isso? Qual tipo de informação que é relevante para ele colocar para esse recrutador? Então, é importante que ele coloque as informações básicas, principalmente contato. Algo que é muito interessante compartilhar em questão, por exemplo, de e-mail. Ele tem que se preocupar com como que é o e-mail que ele está colocando ali. Às vezes ele usa um e-mail entre amigos que não é uma linguagem formal de empresa, ou usa gírias, e isso não passa uma imagem positiva. Então, o e-mail também tem que ser focado no lado profissional, né? É importante que ele coloque a formação, se ele está estudando, qual é o período, quando que ele se forma, cursos extracurriculares. Então é importante aquele jovem que valoriza cursos online, que ele está sempre se atualizando. A gente busca esse jovem, né? O currículo vai dizer se ele está atualizado com o mercado ou não. Então, assim, a gente sabe que ele não tem experiência anterior. E isso a gente vai explorar muito na entrevista. Então, a gente conta muito mais com o potencial que ele tem a oferecer do que com a experiência que ele não tem. Então, a entrevista tem um peso muito maior do que propriamente o currículo. Entendi. Então, vamos, assim, um pouquinho agora para as dicas da entrevista, né? Porque eu sei que vocês querem desmistificar algumas coisas que vocês falaram pra gente. A entrevista é esse monstro, ele tem que se preocupar, né? Tem muita gente que fica muito nervoso, né, durante a entrevista. Então contem aí um pouquinho como é a dinâmica das entrevistas que vocês já passaram e que a gente passa dentro do FEME. Bom, primeiro passo, não vá no Google, não pegue um roteiro desenhadinho com perguntas, né, o que eu vou responder para tal pergunta. Não, seja autêntico, seja você. O recrutador, ele entende quando você está vestindo um personagem. Então, assim, mostre quem você é. Procure saber da empresa, procure ver se ela se alinha ao que você entende, ao que você gosta, a quem você é. Procure o propósito da empresa. Se isso está junto, então vai dar certo, né? O recrutador vai ver que você tem a carinha da empresa e rola.
a gente observa muito nas entrevistas a estrutura familiar, como que é a convivência dele com a família, com os amigos na escola, porque é isso que ele tem para contar, é essa vivência que ele tem para compartilhar com a gente. E aí a gente vai valorizar o como que ele estabelece esses relacionamentos, esses vínculos. Uma vez eu entrevistei um jovem e eu achei muito interessante, ele falou, olha, eu nunca trabalhei antes, mas meu pai é feirante e eu acordo aos finais de semana, 3 horas da manhã, para ir com meu pai para feira. Então, olha o que ele pode trazer para o nosso negócio, que é um diferencial que ele tem. Ele é proativo na família. Proativo, esforçado, ele tem noção de negócios, porque ele ajuda o pai. Comprometimento. Isso, e ele recebe o dinheiro ali no momento que a cliente está fazendo a compra, então ele exerce o raciocínio lógico, ele tem uma experiência muito legal e que não está no currículo, mas na entrevista a gente consegue identificar que ele tem outras competências muito interessantes e que pode agregar para o nosso negócio. Legal. E as pessoas têm muitas dúvidas do que vestir na entrevista. Como elas têm que se portar, né? Porque os jovens, eles têm uma aparência coloquial, às vezes, né? Muito social, né? Mais informal, né? Então, como que ele tem que se portar na entrevista? Em relação à vestimenta, acho que o mais importante é o que não vestir. Então, como que eu não devo ir para a entrevista? Então, muitas vezes, posso ir com uma blusinha cropped, né? As meninas usam bastante cropped, com a barriga de fora, umbigo de fora. Não é legal. É melhor ir com uma camiseta básica do que ir com uma blusinha com a barriga de fora. Então, roupas muito justas, saia curtas para as meninas. Para os meninos, é mais fácil, porque o menino coloca uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, está ótimo. Agora, o boné já não é adequado. Não deveria ir de boné, porque não passa uma imagem mais formal, né? Acho que, assim, cabe muito a coerência, o bom senso na hora de se vestir para a entrevista e imaginar que, assim, eu não estou indo no shopping, eu não estou indo para a praia, eu estou indo para um ambiente formal. E o que é esperado nesse ambiente formal? Então, existe o que é mais adequado. A gente nunca fala assim, isso é errado. Mas o que é mais adequado? Né? Então, voltando para as meninas, a questão de exposição do corpo, decote, né? Saia curta, barriga. Então, esses são os cuidados principais. Outra coisa, acessórios. Então, será que é legal ir com um brinco muito grande, cheia de pulseira? Quanto mais discreto, melhor. Maquiagem forte, então maquiagem delicada, o básico. Por quê? O que a gente sempre fala também, que você tem que chamar atenção por quem você é e não pelo que você está usando ou, né, até de forma negativa. Boa dica. Então é o seu comportamento. Muito legal. E como enriquecer o currículo, né? Dentro de todas essas coisas que vocês falaram, será que ele pode colocar que ele tem uma experiência fora da sua zona de trabalho? Ele citou pra você que ele ia com o pai dele na feira. Ele pode citar algum tipo de trabalho voluntário, algo que ele faz na sua vida social, pessoal, que ele coloque dentro do currículo? Com certeza. O que ele tiver de informação para agregar ao currículo dele é muito bom. Né? Então, ele pode colocar que ele fez cursos online, ele pode participar de eventos, né? Workshops são ótimos também para ele colocar no currículo dele. Eventos sociais, quando ele participa de algum projeto voluntário, é muito bom. Porque até quando o recrutador ele olha aquele currículo, não tem margem para conversar, para abrir um assunto, para conhecer melhor sobre ele. Né? Então, é muito interessante ele colocar assim. Legal. E como que os jovens podem se preparar para as dinâmicas em grupo? Na verdade, é aquilo que a gente comentou. O ideal é que ele seja ele mesmo. Que não se prepare de uma forma assim, eu vi que na internet eu tenho que me comportar dessa forma, né? Alguém escreveu isso. Forma, a gente não gostaria que ele se moldasse imaginando que assim, isso vai ser melhor na minha avaliação se eu me comportar assim. A gente gostaria que ele fosse bem natural, que ele participasse, colocasse suas ideias, né, participasse, compartilhasse com o grupo, cooperasse, porque na dinâmica de grupo a gente observa muito o quê? A iniciativa, a troca, né? O grupo, cada um desempenha um papel. Tem aquele candidato que fica mais quietinho, que fica esperando alguém direcionar a atividade dele. Então, como que isso é avaliado? Na verdade, a gente busca aquela pessoa que tem mais iniciativa, proativo, ele já tem uma característica que é dele de liderança. Esse é um diferencial. Quando a gente fala dessa grande competitividade no mercado, eu tenho 28 jovens, né, para uma vaga.
o que a gente vai avaliar? Aquele que se destaca, aquele que tem o diferencial. Então, todas essas vivências que ele tem em participações, tanto em treinamento, palestra, na escola, grêmios, trabalhos voluntários, isso faz com que ele seja diferente no momento da dinâmica. Ele tem mais conhecimento para agregar, ele tem mais iniciativa, ele sabe o que fazer. Então, esse jovem, ele já vem mais preparado para a empresa por essas atividades, percebe? Ele não trabalhou em nenhuma outra empresa, mas ele é engajado. Isso é muito legal e a gente percebe isso na dinâmica. Então, a dica seria, o que eu tenho que me expor, porque senão o recrutador não vai me conhecer. Como ele vai saber meu potencial se eu ficar ali quietinho e não participar? E esperar alguém me direcionar. Então, a iniciativa que ele vai demonstrar ali é muito importante. É interessante que ele pesquise sobre a empresa também, porque pode ser que a dinâmica envolva um pouquinho da história, né? Então, para ele não ser pego desprevenido, que ele pesquise sobre a empresa, onde ele está indo, quais são os costumes, o que o pessoal de lá faz, qual que é o mercado daquela empresa. Então, ele já vai um pouquinho mais seguro, né? Então, e ele demonstra isso. Uma dica importante é, a empresa me ligou, me chamou para entrevista. O que eu tenho que fazer agora? Entrar no site, pesquisar, entender, né, qual é o segmento, qual é o tamanho dessa empresa, quais são as missão, visão e valores, são 3 pontos super importantes, né? Quando a gente fala de missão, qual que é o propósito dessa empresa? Visão, onde ela quer chegar? Eu me vejo nessa situação? Eu me vejo fazendo parte desse time? Esse é o primeiro passo. E ele tem que mostrar isso na entrevista, que ele pesquisou. Isso é muito legal, né? O recrutador valoriza muito esse jovem que já teve a iniciativa de pesquisar sobre a empresa e que pergunte também. Uma coisa que eu acho muito legal é o jovem que chega na entrevista e ele não apenas responde às nossas perguntas, mas ele também pergunta, ele questiona, ele está interessado, ele pesquisou. Isso mostra esse diferencial que a gente busca. Legal. E dentro do FEME, meninas, me expliquem um pouquinho o que a gente tem feito por todos esses jovens. Eu tenho certeza que a gente faz bastante coisa, mas eu queria que vocês mostrassem para a comunidade o que a gente está fazendo para ajudar todos esses jovens que buscam essas oportunidades. Certo. Acho que o nosso indicador, como eu disse, já mostra essa valorização que a gente tem para o público jovem. 52% dos colaboradores do FEME são jovens até 22 anos. E a gente tem uma característica muito peculiar, que é a contratação de mulheres, de meninas. Então, 90% do nosso público jovem são mulheres. Então, o FEME é um laboratório da mulher, ele valoriza o atendimento à mulher e, por isso, a gente privilegia a contratação de mulheres. Temos palestras também, Temos né? Palestras. Isso, uma coisa muito legal de falar que nós já fizemos o ano passado foi a palestra do primeiro emprego. Então, nós convidamos jovens da comunidade, pedimos indicações de colaboradores, de todos, até de candidatos que participaram de nossos processos seletivos. E nós atendemos quase 100 jovens fazendo essa palestra presencial. Inclusive, esse ano a gente quer ter outra, né? Nós vamos fazer conforme a demanda. Então, como você disse, os jovens nos buscam muito, querendo esclarecer dúvidas, querendo trabalhar conosco. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer até para auxiliar a comunidade, fazer uma ação social, é oferecer esse esclarecimento a todos os jovens. E depois, a gente tem os nossos programas internos para aquele jovem que já é nosso colaborador. Então, temos aprendizes, temos estagiários e a gente foca muito nesse desenvolvimento. Temos trilhas de desenvolvimento com a área de treinamento. Então, ele tem essa oportunidade de se desenvolver e crescer no FEME. Esse é o nosso maior orgulho, é olhar o jovem que iniciou no FEME às vezes com 16 anos e que está lá, já foi promovido 3 ou 4 vezes em pouco tempo. A Nath também é um exemplo, né, Nath? Então, o jovem já vai assumir um cargo de gerência na empresa. Sim, é verdade. Meninas, então vamos começar com as perguntas das internautas. Você quer complementar com mais alguma coisa, Isa? Não, é interessante dizer que, inclusive, nessa palestra que nós fizemos, nós temos jovens que hoje atuam como nossos colaboradores. Então, vale a pena, né? É um trabalho que acontece, ele dá resultado, né? Eu estou aqui como analista de carreira, então a gente tem mais esse diferencial para o jovem, né? Estamos aqui para desenvolvê-los, para trilhar realmente uma carreira dentro da empresa, para fazer parte do nosso time e vestir a camisa. Isso aí, isso mesmo. Vai ser um prazer trazer mais pessoas para trabalhar conosco, né? E principalmente nesse momento de expansão. O FEME está crescendo, nós estamos abrindo mais 5 unidades esse ano, então se você tem interesse em trabalhar conosco, esse é o momento. Eu vou começar com a pergunta da Maria, e ela diz assim: qual é o critério que vocês usam para escolher um currículo?
De início, a seleção de jovens, a gente olha principalmente localidade, então onde que ele mora, se a região é fácil acesso para a nossa unidade. Nós temos 5 unidades hoje, então a gente busca o que seja mais próximo do local de residência e até da escola, para que ele consiga conciliar os horários. A idade, então dependendo do programa, se está dentro da faixa etária adequada, por exemplo, o jovem aprendiz tem uma limitação. Se está estudando, quando que ele termina, por exemplo, estágio de ensino médio. Se falta 6 meses para ele terminar o ensino médio, aí já não é interessante para a gente, porque o contrato é de 2 anos, de até 2 anos. Então essas são algumas questões que a gente observa. Certo. E qual é a pergunta que sempre usam em uma entrevista para o primeiro emprego? Tem alguma coisa, alguma dica-chave que todos os recrutadores fazem? Bom, eu creio que depende do recrutador, né? Não tem uma pergunta. Foi o que a gente falou. Da mesma forma que nós não queremos que haja um script que ele busque da internet, cada recrutador vai usar do seu jeito para conhecer mais o candidato. Então, sendo ele mesmo, a entrevista flui. Ele vai conseguir dizer quem ele é, para que ele veio, como ele quer fazer parte, demonstrar como ele deseja fazer parte, e aí a entrevista flui. Uma pergunta geralmente mais generalista é: fale sobre você. E aí o jovem fala, por onde eu começo? Então, comece mesmo falando de você. Eu sou a Cíntia, eu tenho tantos anos, eu estudo à noite, vou terminar o ensino médio em dezembro de 2020, moro com meus pais, tenho um cachorro que eu adoro. O que é legal é quando o jovem ele demonstra amor pela vida dele, pelo que ele está buscando, pelo que ele quer. Então, tentar ficar o mais à vontade possível durante a entrevista, para não parecer ali um robozinho, né, tímido, sem saber o que falar. Fique muito à vontade. Isso vai fazer com que você se destaque perante os outros candidatos. Então, se tiver que treinar, treine com seu colega. No espelho. No espelho. Treino é essencial. Chama os amigos, chama o pai, chama a mãe. Isso. Vê se eu tô falando direito, né? Toma cuidado com os vícios de linguagem, um pouquinho das gírias, tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, treina com quem você tiver, no vídeo, né? No próprio celular, Exatamente. filma você falando, porque assim, é gostoso falar sobre você. O que eu vou falar sobre mim que vai despertar interesse? Você tem que escolher quais são as manobras, né, mais essenciais. Então, assim, é interessante eu falar que eu gosto de ler, por exemplo, que isso agrega cultura e valor dentro do meu currículo. Marketing pessoal. Exato. Ele tem que se vender. Exatamente. Por que eu sou o melhor para ser contratado? Isso. Então, você vai dizer por que você é o melhor. É isso aí. Gosto de ouvir música, por exemplo. Que música? Em que momentos? Gosto de ver filmes. Que tipo de filme? E aí, porque a conversa, o bom recrutador, nesse momento que ele está entrevistando o jovem, também é muito importante, porque ele faz com que o jovem fique à vontade. A gente entende que não depende só do jovem, depende também do recrutador, de como ele está tratando essa entrevista. Ele tem que se sentir à vontade e falar do que ele gosta, o que ele não gosta. Então, por exemplo, uma pergunta que acontece muito nos processos seletivos é: fale sobre seus pontos fortes, seus pontos fracos. E para o jovem, às vezes, isso é muito difícil, porque ele não sabe ainda. O que é meu ponto? O que pode ser meu ponto fraco? Eu não sei. Então, eu mesma gosto muito de explorar a convivência dele com a família, com a mãe. Então, por exemplo, o que sua mãe mais reclama que você faz? Deixa ele à vontade para falar sobre isso. Aí a gente vai conhecendo um pouquinho mais do mundo dele. Escola, por exemplo. Que matéria você mais gosta? Qual você menos gosta? O que você tem dificuldade? Eu tenho dificuldade com matemática ou com interpretação de textos. Isso faz com que a gente também direcione a carreira dele para uma área mais adequada. Porque ele já está demonstrando ali as afinidades e facilidades que ele tem de aprendizado e de desenvolvimento. É verdade. E tem aqui outra pergunta, a Laís Ferreira. Ela questiona: existe algum curso que possa me ajudar a conseguir o meu primeiro emprego? Tem algumas ONGs que auxiliam nisso, né? Eles têm alguns cursos profissionalizantes que ajudam sim na inserção no mercado de trabalho. Então é interessante que você procure essas ONGs, procure conhecidos, tem o CIE, o ESPRO, NUB. E são instituições super reconhecidas pelo mercado e antigas, né? Sim, é importante que ele pesquise sobre as instituições,
porque realmente acontecem de terem instituições que dão golpes, né? Então é importante que ele pesquise na internet sobre isso. Como que a empresa, ela realmente está atenta a esse objetivo? Ela quer esse dizer... é o foco. Porque como a Cíntia falou no início, tem muitas empresas, os jovens estão buscando muitas oportunidades e nem todos eles estão encontrando. Então tem muitas empresas que se aproveitam disso, né? Então ele tem que buscar a reputação dessa empresa, se ela está engajada em envolver esse jovem mesmo, ou em desenvolvê-lo, se ela tem parceiros legais, né? Para inserir essas instituições, a maioria delas, e que a gente reconhece no mercado como sendo fidedignas, né? Elas não cobram do candidato. Exatamente. Então, se o jovem se candidatar para alguma vaga ou para alguma posição específica e vir essa questão de cobrança, ele já pode desconfiar, porque geralmente é a empresa que paga para a instituição para que o processo seletivo aconteça. Então, o jovem não tem que fazer nenhum pagamento. Se acontecer, ele já tem que desconfiar. Certo, meninas. Tem mais uma pergunta aqui. Daniela Peroni. É comum ver diferença nas oportunidades de primeiro emprego para homens e mulheres? Depende do segmento da empresa, da atividade. Como a gente disse, no FEME a gente prioriza muito mais a contratação de mulheres, até pelo nosso negócio, pelo segmento que a gente atua. Exatamente. Mas com certeza outros segmentos podem valorizar mais, né, o jovem ou a menina jovem. Então, acho que depende muito do segmento, do negócio da empresa e do objetivo. No geral, eu acho que essa questão de gênero, ela já deve ser desmistificada, porque a gente tem meninos e meninas realizando a mesma atividade. O ideal é a diversidade mesmo, né? E a equidade de gênero, que acho que esse é um assunto muito interessante também, que a gente pode até discutir em outra live. Mas, no geral, acho que o jovem tem que estar muito mais preocupado em transmitir o propósito dele e o que ele está alinhado com aquela empresa. É isso que vai fazer com que ele tenha posição ou não. Certo, meninas. A gente não tem mais perguntas, mas eu queria encerrar a live, então, com uma mensagem final. Se vocês pudessem dar uma dica, então, para esses jovens, eu acho que vocês já até falaram sobre essa última dica, mas eu queria deixar essa mensagem final de vocês duas, uma de cada vez, para todo mundo que está nos assistindo e para pegar todo esse conteúdo muito rico que a gente acabou de compartilhar. Acho que, então, a minha dica é que o jovem demonstre realmente quem ele é na entrevista, que ele mostre aonde que ele quer chegar, a paixão que ele tem por desenvolver a carreira dele, por aprender, por se desenvolver. Algo que é muito interessante hoje, que a gente não comentou aqui, mas são as gerações, o conflito de gerações, geração Y, geração X, e onde a gente fala de idades. Conflito de idades, porque é muito jovem, para trabalhar com a pessoa mais velha vai ter um conflito ou não. Então acho que a gente tem que estar, a minha dica, esteja aberto a todas as oportunidades, a todas as experiências que você tiver a oportunidade de ter. Então, se você vai trabalhar com a pessoa mais velha, não se preocupe com o conflito de gerações, se preocupe em aprender com o que ela tem ali para te agregar, com a experiência que ela tem, o que ela vai te ajudar com essa experiência que ela tem. Então explore, questione, pergunte, coloque em prática, aproveite esse momento que é mágico, que tem que ser muito legal para vocês, e tenho certeza que vocês vão decolar aí na carreira. Muito bom. E você, Isa? Bom, o que de dica que eu dou é não tenha pressa, né? As coisas vão acontecer. Eu também entrei como menor aprendiz, então comecei a trabalhar lá com os meus 16 anos. Tudo tem seu tempo, então aproveite todas as oportunidades que você tiver. Estude bastante, o estudo te ajuda muito, né? O tempo, ele vai mostrar que nada que a gente estuda é em vão, né? Então, não tenha pressa. O jovem, ele é um pouquinho apressado de querer crescer logo, de querer entrar no melhor cargo, né? Mas entenda as oportunidades que podem surgir. No FEME, nós temos muitas lideranças jovens, então eles entram lá e eles acham que eles são pouca coisa, né? Eles não podem ir muito longe, mas nós entendemos que o jovem, ele tem potencial para muito mais, né? Então entenda que esse momento pode surgir na sua vida também e se prepare para isso. Só não tenha tanta pressa. Legal. Meninas, eu queria agradecer muito a presença e a participação de vocês aqui. É muito legal poder trazer as carinhas do FEME, né? E colocar elas para a comunidade. Obrigada, foi super rico. Eu mesma aprendi muita coisa. Então,
mais uma vez, obrigada para vocês. Obrigada, Agradeço. E obrigada para você que esteve aqui conosco nessa live. Esperamos que a gente tenha atendido todas as suas dúvidas e que você que queira trabalhar com a gente envie seu currículo dentro da nossa página do nosso site, que é o laboratoriodamulher.com.br. Lá tem uma abinha, trabalhe conosco no canto superior direito e você pode se candidatar para trabalhar com a gente. Muito obrigada e até breve!